22.908.831 é o número de famílias que hoje no Brasil vivem com renda per capita inferior a meio salário mínimo. São mais de 66 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 16 por dia para suas despesas de alimentação, moradia, vestuário, medicamentos e eu não diria nem lazer. Falar de alguns números ainda mais impactantes, são mais de 14 milhões de famílias hoje no Brasil que vivem em extrema pobreza. São quase 40 milhões de pessoas vivendo com menos de R$ 3 por dia. Isso não é de surpreender. O Brasil hoje é o 7º país mais desigual do mundo. E a gente consegue perceber isso quando, olhando para as políticas de assistência social no Brasil, se a gente pegasse todo o recurso do Bolsa Família, que em 2019 foram passadas para as famílias beneficiárias, e colocasse isso na mão de uma única pessoa, essa pessoa seria apenas a 7ª mais rica do nosso país. Pegando dados da Forbes aí, que lista os bilionários aí do mundo. Eu citei o programa Bolsa Família porque ele é o programa pelo qual o Sistema Único de Assistência Social ele é mais conhecido no Brasil. Mas essa é a política que vem olhando para os mais vulneráveis. As famílias com vínculos familiares fragilizados, idosos, crianças e mulheres vítimas de situações de violências ou que têm os seus direitos violados, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e mesmo crianças, famílias e idosos que não têm um lugar seguro para morar. Essa também é a política que está amparando as famílias que sofreram e ainda sofrem com os impactos dos desastres ambientais que aconteceram em Mariana e Brumadinho com o rompimento das barragens. Essa é a política do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que olha para aqueles que mais precisam, que está disponível para quem dela precisar, que olhou para milhões de pessoas que jogavam pedra nos programas sociais, mas precisam recorrer a eles por causa da pandemia da Covid-19. Pandemia essa que escancarou a fragilidade do ser humano, que é necessário garantir direitos e o mínimo de condições de vida para todos. Olá, eu sou o Igor Guadalupe do GESUAS, uma GovTech que se propõe a contribuir para que haja excelência na gestão do SUAS. Excelência porque com uma responsabilidade desse tamanho não é possível amadorismo. Que tem os seus esforços para que gestores e técnicos tenham condições de conhecer seus territórios e traçar as melhores estratégias para que a política do SUAS atinja os seus objetivos enquanto política social e permita que pessoas superem sua situação de vulnerabilidade ou risco social que se encontram. Porque enquanto a sociedade não entender que justiça social é melhor não só para os mais pobres, a gente ainda vai precisar do Estado e de políticas como o SUAS e os demais sistemas nacionais para garantir os mínimos necessários para a sobrevivência da população. Nesse contexto, o GESUAS atua em 3 frentes: informação, formação e conexão. Informação a organizar dados para munir gestores de informações para o planejamento de suas ações. Formação para ter melhores e mais preparados profissionais para atuar nessa nobre missão de olhar para os que mais precisam. E de conexão ao permitir que a troca de experiência ocorra entre todos aqueles que atuam nesse propósito de construção de um país melhor para se viver. O GESUAS e as GovTechs possuem um papel fundamental em permitir que o Estado seja mais efetivo em suas ações. Em se tratando de empresas de tecnologia, permitir que o Estado foque nas suas ações e em construção de políticas públicas que melhorem a vida de seus cidadãos, que crie oportunidades e permita a todos sonhar e viver uma vida digna.
As GovTechs e principalmente as startups trazem agilidade para a resolução de problemas tão urgentes. Certa vez um prefeito me perguntou, porque considerando que o SUAS era uma das pastas com menos recursos no governo, por que a gente começou a atuar para esse mercado? E eu respondi que mais do que o motivo pelo qual eu comecei, é o porquê eu ainda continuo trabalhando para a assistência social. E ao longo desses anos, de 7 anos desde o lançamento do GSUAS, e conhecendo as mazelas desse Brasil tão desigual, é impossível, sabendo que eu posso contribuir, não me empenhar e virar as costas para tantas pessoas que já são invisíveis para grande parte da população. Hoje o GSUAS ele está presente em mais de 50 municípios brasileiros. São mais de 3,2 milhões de usuários cadastrados, distribuídos em mais de 1,5 milhões de famílias. São mais de 4.500 técnicos que utilizam o GSUAS como ferramenta e instrumento de trabalho. São mais de 60 mil pessoas que mensalmente consomem nossos conteúdos gratuitamente disponibilizados em nosso blog, exclusivo para o SUAS. Ajudamos alguns municípios, como Dona Inês, na Paraíba, a uma vigilância socioassistencial efetiva, conhecendo as principais demandas dos territórios e da população que lá vive, que permitiu a São José dos Campos gerir melhor os seus programas de inclusão produtiva e transferência de renda, que na pandemia auxiliou municípios como Ilhabela, em São Paulo, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, e Laguna, em Santa Catarina, a identificar aquelas famílias que mais precisavam para prover os benefícios eventuais nesse contexto de calamidade. Que vem auxiliando a cidade de Mariana, em Minas, a melhor acompanhar as famílias atingidas pelos rompimentos da barragem. Que permitiu a Nepomuceno, uma pequena cidade aqui em Minas Gerais, aumentar em mais de 50% o número de famílias atendidas e acompanhadas, por permitir que os seus técnicos focassem em atender as famílias e não em contabilizar dados, sistematizar informações, ações essas que um sistema pode fazer. E é importante destacar aqui que nossa tecnologia faz o que um computador, o que uma plataforma pode fazer, deixando para os técnicos e profissionais das SUAS aquelas atividades que tecnologia nenhuma irá substituir, que é o calor e o olhar humano, a acolhida para aqueles mais precisam. Nós do GSUAS sabemos que quando a gente melhora a vida de uma única pessoa, a gente consegue impactar uma família. Que quando a gente melhora a vida de uma comunidade, a gente consegue impactar um bairro ou mesmo uma cidade. Mas que quando a gente olha para mais de 75 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, como o Sistema Único de Assistência Social faz, a gente sabe que a gente está trabalhando para impactar e melhorar o Brasil, não só para os que mais precisam, mas para todos nós e para as futuras gerações. E por quê? Simplesmente porque a gente pode e a gente deve, como cidadão, olhar para o próximo e buscar de forma conjunta termos um país menos desigual e melhor para todos. Obrigado.